Fala comigo, torcedor! E os clubes brasileiros foram bem na primeira rodada do Mundial de Clubes. Pelo menos nós aqui do canal achamos isso, né? Mas tem uns caras aí falando mal do futebol do Flamengo, imagina só! Os comentários eu vou deixar com vocês e fica com a gente até o final nessa edição especial do Super Mundial de Clubes. E deixa aquele like maroto para saber quem tá falando esses absurdos do rubro-negro. Ah, e não esquece de ativar o sininho. Bora pro vídeo! Mas primeiro vamos dar uma passada no mercado da bola. E o Barcelona tá na caça. O clube catalão avançou nas conversas para contratar o lateral direito Wanderson, que foi titular nas duas últimas partidas das eliminatórias sob o comando de Carlo Ancelotti. O jogador que atua no Mônaco tem preferência por vestir a camisa do Barça. Mas tem um detalhe: a contratação depende do aval da La Liga por causa das regras financeiras. E o Tottenham tá no jogo também e promete vir pesado para levar o lateral. O Mônaco sonha com uma venda acima de 35 milhões de euros. Continuando no Barcelona, que quer montar um novo trio ofensivo de respeito. Os nomes: Nico Williams e Julián Álvares. O atacante argentino vem se destacando no Atlético de Madrid e seria uma peça-chave ao lado de Lamine Yamal. A ideia é montar um ataque rápido, jovem e decisivo. E na Turquia, José Mourinho começa a esquentar o mercado. O novo comandante do Fenerbahçe pediu com todas as letras que quer Heung-min Son no elenco. A missão não vai ser fácil, até porque o craque sul-coreano também está na mira dos sauditas. E o Tottenham só começa a conversar a partir de 30 milhões de euros também. E a bomba no Brasil: depois da saída repentina de Luiz Zubeldia, o São Paulo já se mexeu e fechou com um velho conhecido. Hernan Crespo está de volta ao Morumbi. O técnico campeão da Sul-Americana retorna com respaldo da torcida e da diretoria. Reuniões rápidas e um acerto praticamente imediato. Agora é esperar para ver como será essa nova passagem de Hernan Crespo no tricolor paulista. E para fechar, Thibaut Courtois está perto de renovar com o Real Madrid. O goleiro, que segue como titular absoluto, deve assinar o novo contrato logo após o Mundial de Clubes. É o Real garantindo sua muralha por mais alguns bons anos. Então fala comigo, torcedor. Wanderson deve fechar com o Barça ou cair na grana da Premier League? E Nico Williams e Julián Álvares junto com Yamal? Dá para sonhar com um novo trio mágico no Barcelona? E Crespo no tricolor? É tiro certo ou passo arriscado? Mourinho vai conseguir trazer o som para a Turquia? Comenta aí embaixo, bora trocar aquela ideia marota de torcedor para torcedor. E no Mundial de Clubes, o Palmeiras foi o primeiro brasileiro a entrar em campo e fez bonito, mesmo com o placar em 0-0 contra o Porto. O time de Abel Ferreira dominou o jogo com 55% de posse de bola e criando chances claras com os jovens Vitor Roque e Estevão, principal destaque do duelo. Estevão foi eleito o MVP da partida, enquanto a defesa europeia soube se fechar com astúcia contra o ataque do Verdão. Apesar do domínio, faltou aquele toque final, passes errados no último terço, finalizações fora e um cabeceio que bateu na trave do Porto. E o goleiro reserva Cláudio Ramos foi o herói inesperado dos portugueses, com defesas cruciais. Ainda assim, o saldo é positivo. O Palmeiras deixou clara a sua capacidade de criar e pressionar. Agora vem o clássico contra o Al-Ahly e a missão será atacar com inteligência e eficiência. E o Botafogo, campeão da Libertadores, mostrou muita garra contra o Seattle Sounders e venceu por 2-1, embora com um susto no fim. Os gols saíram no primeiro tempo, com Jair Cunha abrindo o placar após a cobrança de falta de Alex Telles e Igor Jesus ampliando com um cabeceio de craque. A imprensa aqui do Brasil e da Europa ficou alerta.
E a mídia espanhola já acendeu o sinal vermelho. Botafogo é ameaça para o Atlético de Madrid, mas ao mesmo tempo repórteres e torcedores pedem atenção. Será que esse mesmo desempenho segura o ritmo contra o super time do PSG? Comenta aí pra gente. E o Fluminense mostrou personalidade e fez um jogo absolutamente seguro e competitivo no empate em 0-0 contra o Borussia Dortmund. E olha que não foi só defesa sólida, hein? O time carioca dominou boa parte da partida, distribuindo chances claras e criando as melhores oportunidades da primeira etapa. Com uma marcação alta e compacta, o Flusão imprimiu ritmo europeu e não recuou nem por um segundo. O que se viu foi uma equipe pensando grande. Se tivesse contado com mais precisão nas finalizações, poderia até ter saído com a vitória. Mas, mesmo assim, a impressão é clara. Esse Fluminense promete brigar pela primeira colocação do seu grupo. E o Flamengo também entrou em campo com garra e determinação no seu primeiro jogo e a equipe enfrentou o Esperance da Tunísia e venceu por 2-0 com gols de Arrascaeta e Luiz Araújo. Este último após um lindo passe de Jorginho. O estreante sim, mas parece veterano com aquele toque açucarado de quem joga há anos com a camisa do rubro-negro. O meio-campista italiano foi um dos grandes destaques, tabelou bem, ditou o ritmo e deixou clara a sintonia com o elenco. Já o Flamengo dominou o jogo com aproximadamente 80% de posse de bola e quase não deu chances reais ao adversário. Mas atenção, hein? A torcida ficou dividida na análise geral. Enquanto muitos vibraram com a atuação envolvente, outros mais críticos reclamaram que faltou mais criação e agressividade ofensiva. Preocupação que foi reforçada por parte da imprensa brasileira que alertou: se o time jogar assim contra o Chelsea, vai dar ruim, hein? Um pouquinho mais. Um pouquinho mais. O placar é bom, veio a vitória, primeiro jogo, a gente tem que considerar isso para todos os brasileiros. Sempre a estreia, ela é difícil. Embora sejam 3 partidas, então você tem que acordar rapidinho, senão não passa. Mas esperava um pouquinho mais, porque o Flamengo teve 70% da posse de bola e nem sempre ele oscilou ao longo do jogo. Então ele faz o primeiro gol e depois dá uma apagada no Flamengo, né? O Flamengo com a dificuldade de conectar o Pedro ao jogo, que é o cara que define. E com o Gerson, com a Arrascaeta, um passe por dentro, Jorginho bem. Acho que o Jorginho foi um belo destaque desse jogo. A estreia do Jorginho, né? Primeira partida. E o Felipe Luiz falou, ele estava bem nos treinamentos e tal. Por quê? Porque ele fez um jogo que naturalmente se faz. E falando em imprensa, reportagens nacionais elogiavam o ritmo e a disposição, mas cobraram mais objetividade e ousadia. Já os outlets internacionais encheram o Flamengo de elogios, apontando o controle de jogo e o encaixe do time. Agora que é a hora da resenha, torcedor. Jogo perfeito? Estreia para vibrar ou foi só atuação morna? Jorginho mereceu esse destaque grande logo de cara? E o que esperar contra o Chelsea? Deixe a sua opinião nos comentários abaixo que a resenha só melhora com você. E se curtiu a análise, já deixa o like, se inscreve e ativa o sininho, porque aqui o Super Mundial só tá começando. E obrigado por estar com a gente. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.